da história, a mulher sempre foi muito reprimida em diversos meios da sociedade. Se você parar para ver os livros de história, a maioria dos exemplos vão ser homens, e nas artes isso não foi muito diferente. Eu acredito que não foi porque elas não tiveram dons ou porque elas não eram dignas de entrar numa escola e aprender as técnicas. Isso se deu porque existiu e ainda existe uma sociedade muito patriarcal, onde o homem sempre estará acima de tudo, ele saberá das coisas e as mulheres precisam ficar em casa porque elas precisam cuidar dos filhos e da casa. E na atualidade, apesar de todos os acontecimentos históricos, ainda existe uma repressão sobre a mulher, como também pela arte, porque artistas ainda são subestimados, tanto homens quanto mulheres, eles não são bem valorizados. Então imagina você sendo mulher, que já é algo subestimado, e ainda mais sendo artista, isso acaba se tornando difícil. Como eu sou só uma artista amadora, não tem como dizer ao certo como é trabalhar e viver da arte. Para saber mais dessa relação e sobre a produção da mulher na arte, mais especificamente nas artes plásticas, eu procurei conversar com algumas artistas para justamente entender como elas manifestam nesse meio, quais suas dificuldades, suas conquistas, e para ouvir suas experiências como autoras. A primeira artista que eu conversei foi a Caroline Lemes. Ela é uma artista que atualmente desenvolve questões políticas sobre cicloativismo e representação da mulher no seu trabalho. Quando eu comecei no mundo do desenho, eu tinha tantos questionamentos desse padrão da mulher na sociedade, que eu ainda nem sabia o que era feminismo, nem sabia nada nesse termo, mas já era feminista, porque tinha todos esses questionamentos que eu ainda não sabia um nome para defini-los. E eu sempre representava personagens masculinos porque inconscientemente eu achava que eles iam ter mais força no quadrinho, mais importância, iam ter uma representatividade melhor do que se eu fizesse personagens femininos. Quando chegou isso muito forte do feminismo, de toda essa mudança de mundo, principalmente em 2014, 2013, eu pensei, cara, realmente é isso, é o patriarcado, é o machismo, é essa coisa que faz com que eu, inconscientemente, acho que é menos importante representar uma personagem feminina, né? Foi daí que minha arte mudou completamente e eu comecei a representar mulheres e mulheres com natureza também, corpos híbridos integrados, para trazer esse resgate tanto da natureza, que anda tão devastada e maltratada, quanto a mulher. E ambas dão a vida, né? A mulher tem o poder de gerar vida e a natureza também, dá flor e dá frutos. A partir de toda essa percepção, nesse cair de ficha, eu comecei a fazer esse resgate da mulher e da natureza, desses corpos híbridos e tal. Outra artista que eu conversei foi a Laura, ela é estudante de arquitetura e começou a produzir histórias em quadrinhos recentemente. Foi interessante conversar com ela para ouvir seu ponto de vista e comparar com outras artistas que produzem um pouco mais de tempo que ela. A gente não pode ignorar o passado, a gente passou de ser o objeto retratado, né, a ser um ator daquilo. Eu sinto que as coisas têm mudado, eu estou otimista. Ultimamente nem tanto, porque, enfim, mas eu tô otimista e eu vejo que as mulheres estão produzindo muito, elas estão sentindo mais confiança, estão tendo mais reconhecimento. Ainda é complicado, né? Na arquitetura, por exemplo, a gente tem muitas mulheres que produzem arquitetura e o reconhecimento é bem óbvio, né? São sempre homens, assim, questão de prêmios e pessoas conhecidas. E nas artes é bastante parecido, né? Mas as coisas têm mudado, a gente tem visto uma produção artística muito voltada a essa questão da luta por igualdade e acho isso muito importante, tem que continuar produzindo e continuar fazendo coisas relacionadas à questão de gênero, coisas não relacionadas à questão de gênero, porque o legal é a gente ter o mesmo lugar, né, e conseguir produzir o que a gente quiser e ser reconhecida da mesma forma. A terceira e última artista que eu conversei foi a Silvia Zilla. Ela trabalha na maior parte do tempo com ilustrações e desenhos. Ela é uma artista que já passou por muitas dificuldades em sua vida, porém isso não foi capaz de abalar o seu espírito, que é cheio de amor e alegria. Ela é uma pessoa de bem com a vida e que faz com que isso seja refletido na sua arte. Já aconteceu de eu ir numa galeria de arte e falarem que meu trabalho não é arte contemporânea. Porém, como não é? Eu sou uma artista contemporânea e meu trabalho ele usa de eixos da arte contemporânea. Ele usa do cotidiano, ele usa do tempo, ele usa essa coisa da memória. Tem pessoas que acham que a arte só são as coisas que ultrapassaram. Elas definem a arte como coisas clássicas, como o Renascimento, como coisas assim mais enquadradas. Eu acho que o meu trabalho é meio sou eu, assim, porque as minhas questões estão todas ali. Se você reconhecer as figuras que estão dentro, estão ali, de alguma forma.
Não sei assim como definir um tipo de arte ou o que é arte, porque eu nunca cheguei nesse meio, eu nunca cheguei nesse patamar e eu digo que eu tenho medo. Não é uma coisa que eu mais quero, assim, ser famosa ou vender caríssimo meus trabalhos. Mas é claro que eu queria passar acima do sobreviver. É tão triste ver amigos talentosos, amigas talentosas, não tendo dinheiro para pagar o aluguel, um curso ou a faculdade. O artista no Brasil não é valorizado. E eu não me vejo trabalhando com outra coisa senão arte, senão vinculada à arte. Isso é muito da minha vida, assim. Se me tirarem isso, não sei o que parte sobra. As histórias de resistência das mulheres vêm de muito tempo, e essa repressão que cai sobre elas fez com que muitas desistissem no meio do caminho e abandonassem seus sonhos, ou no caso da arte. Foi incrível poder ouvir as histórias, experiências e dificuldades que essas artistas já passaram. Isso nos mostra que as mulheres devem lutar cada vez mais pelo seu espaço na arte e resistir a essa opressão que vive impregnada há muito tempo na nossa sociedade. Devemos nos fortalecer, nos mostrar capazes e continuar lutando pela nossa liberdade, pela nossa vida e pela nossa arte.